Se você já se perguntou, mesmo em silêncio, se amar tanto alguém pode ser errado, se já sentiu culpa por querer respeito, se já confundiu sofrimento com prova de amor, então permanece aqui comigo até o final, porque o que vamos conversar hoje pode mudar a forma como você enxerga não só os seus relacionamentos, mas também a maneira como Deus te vê. Talvez você descubra que aquilo que chamaram de fraqueza na sua vida sempre foi, na verdade, um chamado para amar com mais sabedoria. E antes de você decidir se isso faz sentido ou não, apenas escute. Porque existe um tipo de amor que não machuca, não diminui, não controla. E ele foi ensinado pelo próprio Jesus. Muitas mulheres cresceram ouvindo que amar é suportar, que fé é permanecer, que paciência é aguentar tudo em silêncio. Mas existe uma linha muito delicada entre perseverar e se perder, entre ser generosa e se anular, entre confiar em Deus e aceitar o que Ele jamais pediria que você aceitasse. E é exatamente sobre essa linha que precisamos falar com clareza, com verdade e com amor. Jesus nunca chamou mulheres para se apagarem, nunca confundiu submissão com humilhação, nunca pediu que alguém permanecesse onde o amor virou medo. Pelo contrário, em cada encontro de Jesus com mulheres nas Escrituras, vemos restauração, dignidade devolvida e discernimento despertado. Ele olhava para mulheres feridas e não dizia, aguente mais um pouco. Ele dizia com atitudes, levanta-te. Talvez você tenha aprendido que questionar um relacionamento é falta de fé, mas discernimento também é espiritual. A Bíblia nos ensina que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. E onde existe medo constante, culpa excessiva e confusão emocional, algo está fora do lugar. O amor verdadeiro traz paz, mesmo quando exige maturidade. O amor abusivo traz ansiedade, mesmo quando promete futuro. Existem relações que drenam a alma, enfraquecem a fé e fazem a mulher duvidar do próprio valor. E nenhuma delas reflete o amor que Jesus demonstrou. Ele se aproximava das mulheres sem invadir, sem dominar, sem controlar. Ele escutava, ele via, ele respeitava. Em uma cultura que silenciava mulheres, Jesus as colocava no centro da conversa. Isso não é detalhe, isso é ensinamento. A mulher samaritana, por exemplo, foi encontrada por Jesus em um lugar de vergonha, marcada por relações fracassadas e julgada por todos. Jesus não a culpou, não a diminuiu. Ele revelou a verdade, sim, mas com misericórdia. Ele não romantizou os erros dela, mas também não a definiu por eles. Ele mostrou que discernimento não condena, liberta. Quantas mulheres hoje estão em relacionamentos onde precisam se justificar o tempo todo, pedir desculpas por existir, caminhar com cuidado para não provocar explosões emocionais? Isso não é amor, isso é sobrevivência. E fé não foi feita para sustentar prisões emocionais. Fé foi feita para conduzir a vida. Deus não une pessoas para que uma anule a outra. Ele não constrói alianças baseadas em medo. O amor bíblico é paciente, mas não permissivo com a violência. É bondoso, mas não conivente com a manipulação. É comprometido, mas não cego. Muitas mulheres espirituais permanecem em relações abusivas porque confundem sacrifício com santidade. Mas Jesus já foi o sacrifício. Você não precisa se crucificar para provar amor. Amar com sabedoria é entender que o zelo de Deus por você é real, constante e inegociável. Quando Jesus defendeu a mulher prestes a ser apedrejada, ele não disse que tudo estava certo, mas também não permitiu que a violência fosse justificada pela moral. Ele se colocou entre ela e as pedras. Esse é o lugar de Deus na vida da mulher, entre ela e aquilo que tenta destruí-la. Relacionamentos abusivos geralmente começam de forma sutil. Um controle disfarçado de cuidado, um ciúme vendido como zelo, uma crítica constante apresentada como querer o seu bem.
E quando a mulher percebe, já está duvidando da própria percepção, da própria fé, da própria dignidade. Isso não vem de Deus. O Espírito de Deus traz clareza, não confusão. A mulher sábia não é aquela que suporta tudo, é aquela que discerne o que vem de Deus e o que vem do medo. É aquela que entende que amor não exige que ela se diminua para que o outro se sinta grande. É aquela que reconhece que a sua identidade vem de Cristo, não da aprovação de alguém. Jesus nunca pediu que mulheres se moldassem para caber em relações doentias. Ele curava no sábado, falava com mulheres rejeitadas, tocava em quem ninguém tocava. Ele quebrava padrões que adoeciam. E isso nos ensina algo essencial. O amor verdadeiro confronta estruturas que machucam, mesmo quando são socialmente aceitas. Se você sente que sua fé enfraquece dentro de um relacionamento, isso é um sinal. Se você precisa se afastar de quem você era para ser aceita, isso é um alerta. Se amar alguém exige que você abandone a alegria, o descanso e a paz, algo está errado. Deus não se agrada de relações que ferem suas filhas. Ele é pai antes de ser juiz. E o pai protege, orienta e cuida. O amor que vem dele não adoece, ele fortalece. Talvez este seja o momento de você se perguntar, com honestidade e sem culpa: esse relacionamento me aproxima ou me afasta de quem Deus me chamou para ser? Essa relação me ajuda a florescer ou me mantém em constante estado de defesa? Essas perguntas não são falta de fé, são maturidade espiritual. E aqui está algo que poucas mulheres ouviram. Sair de um relacionamento abusivo não é fracasso espiritual. Muitas vezes é obediência, é escolher a vida, é honrar o templo que você é reconhecer que o amor começa pelo discernimento. Jesus valorizava as mulheres de forma prática. Ele confiou a elas mensagens, revelações, missões. Foram mulheres que permaneceram aos pés da cruz quando muitos fugiram. Foram mulheres as primeiras a anunciar a ressurreição. Isso não é coincidência, isso é honra. Você não foi criada para ser descartável, silenciada ou ferida em nome do amor. Você foi criada para amar com sabedoria, com fé e com dignidade. E se tudo isso tocou o seu coração de alguma forma, permanece comigo, porque ainda precisamos falar sobre como reconstruir a autoestima depois de relações que machucaram, como ouvir a voz de Deus acima do medo e como amar novamente sem se perder de si mesma. Existe um momento na vida de muitas mulheres em que o coração já não sabe mais distinguir o que é amor do que é medo, e isso não acontece de repente. Acontece aos poucos, quando pequenas concessões vão sendo feitas, quando limites são ultrapassados em nome da paz, quando a própria voz vai ficando cada vez mais baixa. E é nesse ponto que a fé, se não for bem compreendida, pode ser usada contra a própria mulher. Mas Deus nunca quis que a fé fosse uma ferramenta de aprisionamento. A fé verdadeira liberta. Jesus não tratava mulheres como frágeis demais para entender a verdade. Ele falava com clareza, mesmo quando a verdade era desconfortável. Mas ele nunca separava a verdade de amor. E isso é essencial para qualquer relacionamento saudável. Amor sem verdade gera ilusão. Verdade sem amor gera violência. O equilíbrio entre os dois gera vida. Muitas mulheres permanecem em relacionamentos abusivos porque acreditam que precisam ser mais compreensivas, mais pacientes, mais espirituais. Mas ninguém cresce espiritualmente em um ambiente onde precisa se defender o tempo todo. O Espírito Santo não habita em meio ao medo constante. Ele se manifesta onde há segurança para crescer. A Bíblia nos ensina que o amor lança fora todo medo. Não diz que o amor convive com ele. Não diz que o amor exige que a mulher se acostume a ele. Onde o medo governa, o amor não reina. E isso precisa ser dito com coragem,
porque muitas feridas se mantêm abertas justamente por causa de interpretações distorcidas do que é amar. Jesus nunca chamou mulheres para perderem a identidade. Ele as chamava pelo nome. Ele as via além dos rótulos. Quando uma mulher era encurvada há anos, ele não disse para ela aceitar sua condição como prova de fé. Ele a endireitou. Ele a libertou. Isso nos mostra que Deus não glorifica a dor que pode ser curada. Relacionamentos abusivos não começam com violência explícita. Eles começam com confusão emocional, com palavras que machucam, seguidas de pedidos de perdão, com promessas que nunca se cumprem, com a mulher se sentindo culpada por exigir o mínimo. E, aos poucos, ela passa a acreditar que o problema está nela. Mas Jesus nunca culpou mulheres por serem feridas. Ele restaurava. Existe uma diferença profunda entre perdoar e se submeter ao abuso. O perdão liberta o coração. A permanência sem discernimento aprisiona a vida. Jesus ensinou sobre perdão, mas também ensinou sobre prudência. Ele se afastava de lugares onde queriam apedrejá-lo. Ele não permanecia onde sua vida estava em risco. Isso também é sabedoria espiritual. Deus não pede que você permaneça onde sua dignidade é atacada diariamente. Ele pede que você ame a verdade. E a verdade começa reconhecendo quando algo não está alinhado com o caráter de Cristo. Amor que humilha não vem de Deus. Amor que controla não reflete o coração de Jesus. Amor que fere repetidamente não é instrumento de santificação. Muitas mulheres perderam a capacidade de confiar na própria percepção porque foram ensinadas a duvidar de si mesmas. Mas discernimento é um dom espiritual. Aquela inquietação que não passa, aquela tristeza que se instala sem explicação, aquele peso constante, muitas vezes não é fraqueza emocional. É o espírito sinalizando que algo precisa ser revisto. Jesus honrava as mulheres não apenas com palavras, mas com ações. Ele parava para ouvi-las. Ele tocava onde ninguém tocava. Ele devolvia valor. E isso nos ensina que amor saudável não se apressa, não pressiona, não ameaça. Ele respeita o tempo, os limites e a história. A autovalorização feminina não é orgulho. É alinhamento, é reconhecer que você é filha de um Deus que não cria coisas sem valor. Quando você se valoriza, você honra o Criador. Quando você se posiciona, você protege aquilo que Deus confiou a você. Isso não é egoísmo, é mordomia espiritual. Relacionamentos saudáveis não exigem que a mulher se diminua para manter a harmonia. Eles convidam ambos a crescerem. Onde só um se ajusta, algo está desequilibrado. E Deus é um Deus de ordem. Ele não constrói lares sobre o medo. Ele constrói sobre o amor que gera descanso. Talvez você esteja em um momento de reconstrução. Talvez esteja aprendendo a amar novamente depois de ter sido ferida. E isso exige tempo, paciência e muita graça consigo mesma. Jesus nunca apressou processos de cura. Ele respeitava o ritmo das pessoas. Ele caminhava junto. Cura emocional não acontece apenas quando o relacionamento termina. Ela começa quando a mulher decide parar de se culpar pelo que sofreu. Quando entende que sobreviver não foi fraqueza, foi força, foi estratégia. Foi o que foi possível naquele momento. E Deus não desperdiça dor. Ele transforma, Ele ressignifica, Ele devolve beleza às cinzas. Mas isso não significa que você precise voltar ao lugar que te feriu para provar fé. Às vezes, a maior prova de fé é escolher a vida. Se você sente que precisa reaprender a se amar, saiba que isso também é um caminho espiritual. Jesus ensinou que amar o próximo começa pelo amor a si mesma. Uma mulher que se odeia facilmente se perde em relações que a ferem. Uma mulher que se ama com sabedoria discerne o que merece permanecer. E se você chegou até aqui, continue comigo.
porque ainda precisamos falar sobre como reconstruir limites sem culpa, como reconhecer o amor saudável quando ele aparece e como a fé pode ser um alicerce e não uma prisão nos relacionamentos. Aprender a estabelecer limites é um dos passos mais difíceis para muitas mulheres, especialmente aquelas que cresceram acreditando que dizer não é sinal de dureza de coração. Mas limites não são muros de egoísmo, são cercas de proteção. Até no Jardim do Éden havia limites, e eles não existiam para privar, mas para preservar. Onde não há limites, o amor se perde e a dignidade se desgasta. Jesus respeitava limites e ensinava através deles. Ele se retirava para orar quando precisava. Ele não atendia todas as expectativas das pessoas. Ele não se deixava manipular pela urgência alheia. Isso nos mostra que estar disponível não significa estar acessível a todo custo. Amor saudável inclui espaço, silêncio e respeito. Muitas mulheres sentem culpa ao estabelecer limites porque confundem bondade com submissão absoluta. Mas a bondade de Jesus nunca anulou sua firmeza. Ele acolhia, mas também confrontava. Ele perdoava, mas não permitia que o erro se tornasse padrão. E esse equilíbrio é essencial nos relacionamentos. Quando uma mulher começa a se posicionar, muitas vezes é chamada de fria, difícil ou egoísta. Mas essa reação geralmente vem de quem se beneficiava da ausência de limites. Discernimento é perceber que nem toda crítica é correção. Às vezes é apenas resistência à mudança. Deus não chama mulheres para serem depósitos emocionais. Ele chama para serem parceiras, ajudadoras no sentido mais nobre da palavra, não salvadoras de comportamentos que se recusam a mudar. Amar alguém não significa assumir a responsabilidade pelas escolhas dessa pessoa. Jesus nunca tentou convencer alguém a mudar à força. Ele oferecia verdade e permitia escolha. Relacionamentos saudáveis funcionam da mesma forma. Onde há manipulação, chantagem emocional ou ameaça de abandono, o amor já foi substituído pelo controle. A culpa religiosa tem sido uma das maiores prisões emocionais para mulheres de fé. Frases como "Deus odeia separação" foram usadas fora de contexto para manter mulheres em ambientes de sofrimento contínuo. Mas Deus odeia a violência. Odeia a injustiça, odeia tudo o que destrói suas filhas. Ele não se alegra com sacrifícios que esmagam a alma. Jesus sempre colocou a vida acima da tradição. Quando curava no sábado, ele estava ensinando que princípios existem para servir pessoas, não para feri-las. Da mesma forma, a fé existe para sustentar a vida, não para justificar o sofrimento. Muitas mulheres precisam ouvir isso com clareza. Você não falhou espiritualmente porque algo não deu certo. Nem todo término é derrota. Às vezes é livramento. Às vezes é resposta de oração. Deus também fecha portas. Reconhecer um amor saudável exige reaprender a sentir sem medo. Amor saudável não te deixa em estado constante de alerta. Ele não exige que você prove valor. Ele não te faz competir por atenção. Ele te traz paz, mesmo quando enfrenta desafios. Jesus dizia que suas ovelhas reconhecem sua voz. Isso também se aplica aos relacionamentos. Quando algo vem de Deus, há confirmação interior. Pode haver desafios, mas não confusão constante. Pode haver crescimento, mas não anulação. Uma mulher que começa a se valorizar percebe que não precisa implorar por amor. Ela entende que reciprocidade não é luxo, é base. Ela para de romantizar migalhas e passa a desejar mesa cheia. E isso não significa que ela se torne dura ou desconectada emocionalmente. Pelo contrário, ela se torna mais inteira, mais consciente, mais alinhada com quem ela é em Deus. Jesus nunca se aproximou das mulheres para extrair algo delas. Ele vinha para doar, para curar, para restaurar. E esse é o padrão.
Relações baseadas apenas em extração emocional não refletem o amor que vem do céu. Talvez você esteja em um processo de reconstrução interior. Talvez esteja aprendendo a confiar novamente. Isso leva tempo e Deus respeita processos. Ele não apressa curas, Ele caminha junto. E enquanto você caminha, é importante lembrar: discernimento não endurece o coração. Ele o protege. Ele permite que o amor verdadeiro encontre espaço para crescer sem medo. Permaneça comigo. Ainda precisamos falar sobre como a fé pode fortalecer a autoestima feminina, como Jesus via o valor das mulheres além de qualquer relacionamento e como amar com sabedoria é, acima de tudo, um ato espiritual. Existe um momento decisivo na caminhada de uma mulher em que ela percebe que sua identidade não pode mais estar atrelada a ser escolhida, aprovada ou validada por alguém. Esse momento não acontece de uma vez. Ele nasce lentamente quando a alma começa a cansar de se moldar para caber. E esse cansaço não é fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. Jesus nunca apresentou o amor como algo que dependesse de merecimento. Ele não amava mulheres porque elas se encaixavam. Ele as amava porque eram. Esse detalhe muda tudo. Quando uma mulher entende isso, ela para de negociar a própria dignidade em troca de atenção. A autoestima feminina, à luz da fé, não é sobre se sentir superior, é sobre se sentir segura. Segura o suficiente para não aceitar menos do que aquilo que reflete o caráter de Deus. Segura o suficiente para sair de ambientes que a adoecem. Segura o suficiente para esperar, se necessário. Muitas mulheres confundem solidão com fracasso espiritual, mas a Bíblia mostra que momentos de recolhimento também são momentos de fortalecimento. Jesus se retirava para lugares solitários, não porque estivesse vazio, mas porque sabia de onde vinha sua força. Às vezes, estar só é o espaço onde Deus reconstrói aquilo que foi quebrado em relações erradas. A mulher que aprende a se amar com sabedoria passa a entender que não precisa ser escolhida a qualquer custo. Ela escolhe também, ela discerne, ela observa, ela ora, e isso não a torna menos amorosa, a torna mais consciente. Jesus nunca apressou conexões. Ele caminhava com as pessoas antes de confiar missões. Ele observava o coração. Isso nos ensina que intimidade verdadeira se constrói com tempo, consistência e respeito. Uma autoestima ferida faz a mulher aceitar promessas vazias. Uma autoestima restaurada faz a mulher esperar atitudes, porque palavras podem ser bonitas, mas o amor verdadeiro se revela no comportamento. Deus não criou a mulher para viver em constante estado de escassez emocional. Ele não planejou que ela tivesse que implorar por carinho, atenção ou respeito. O amor que vem dele não humilha, ele honra. Jesus tratava as mulheres com dignidade, mesmo quando todos ao redor as definiam pelo passado. Isso nos mostra que o valor de uma mulher não está no que ela viveu, mas em quem ela é em Deus. E nada do que aconteceu com você te desqualifica para viver um amor saudável. A fé também ensina a esperar sem desespero. Esperar não é passividade, é posicionamento. É confiar que aquilo que vem de Deus não exige pressa, nem sacrifícios da alma. Quando uma mulher aprende a amar com sabedoria, ela reconhece sinais de alerta cedo. Ela não ignora o desconforto interior. Ela não silencia a própria intuição. Ela entende que Deus também fala através da paz que permanece e da inquietação que insiste. Jesus nunca se aliou àquilo que adoecia pessoas. Ele confrontava sistemas, padrões e relações que roubavam a vida. E isso nos autoriza a fazer o mesmo em nossas próprias histórias. Talvez você esteja em um momento de redefinição, reaprendendo quem você é fora de um relacionamento, redescobrindo gostos, sonhos, silêncios. Esse processo pode doer, mas também cura. Porque ninguém pode amar com sabedoria enquanto não se reconhece como alguém digno de amor. E aqui está uma verdade libertadora.
Você não precisa ser perfeita para ser amada por Deus, mas precisa ser inteira para não aceitar qualquer coisa em nome do amor. Jesus não se aproximava das mulheres para preenchê-las. Ele se aproximava para despertá-las, para lembrar quem elas eram, para devolver visão. E quando uma mulher desperta para seu valor, ela para de negociar sua fé, sua paz e sua identidade por relações que não refletem o céu. Permaneça comigo. Na próxima parte, vamos falar sobre como amar novamente sem medo, como permitir que a fé guie o coração sem torná-lo rígido, e como discernir quando o amor é saudável, maduro e alinhado com Deus. Amar novamente depois de ter sido ferida é um dos maiores atos de coragem que uma mulher pode viver. Não porque ela esquece o que aconteceu, mas porque decide não permitir que a dor dite todas as suas escolhas futuras. E isso não acontece de um dia para o outro. A confiança não retorna de forma automática. Ela é reconstruída em camadas, com discernimento, oração e respeito ao próprio tempo. Jesus nunca exigiu que as pessoas confiassem cegamente. Ele conhecia o coração humano. Ele sabia que feridas mal curadas podem distorcer percepções. Por isso, ele sempre convidou ao acompanhamento, ao caminhar junto, ao aprender no processo. Amar com sabedoria é permitir que o amor volte a entrar sem abrir mão da lucidez. Muitas mulheres têm medo de endurecer o coração ao se protegerem, mas existe uma diferença profunda entre um coração fechado e um coração guardado. O coração fechado não sente. O coração guardado sente, mas discerne. Ele ama sem se perder. Ele se entrega sem se abandonar. A fé não foi dada para substituir a responsabilidade emocional. Orar não anula a necessidade de observar comportamentos. Confiar em Deus não significa ignorar padrões. Jesus ensinou a olhar os frutos. Palavras podem emocionar, promessas podem impressionar, mas são as atitudes que revelam a verdade. Um amor saudável não pressiona, ele respeita o ritmo, ele não acelera intimidades para criar dependência. Ele não usa a fé como argumento para silenciar questionamentos. Onde há amor maduro, há espaço para diálogo, para discordância e para crescimento mútuo. A mulher que ama com sabedoria não se sente culpada por observar, por perguntar, por esperar. Ela entende que o amor verdadeiro não se ofende com limites. Pelo contrário, ele os honra. Jesus nunca confundiu intensidade com profundidade. Ele não seduzia emocionalmente. Ele construía vínculos baseados em verdade. Isso nos ensina que nem toda conexão intensa é saudável e nem todo amor tranquilo é fraco. Muitas vezes, a paz é o maior sinal de maturidade. Talvez você tenha aprendido a associar amor à ansiedade, à insegurança, ao medo de perder. Mas o amor que vem de Deus traz descanso. Ele não te deixa em constante estado de alerta. Ele não te faz andar em ovos. Ele não exige que você se diminua para ser mantida. E se hoje você está sozinha, isso não significa que algo está faltando em você. Pode significar que você está inteira demais para aceitar qualquer coisa. A solidão, quando vivida com Deus, não é vazio, é preparação. Jesus nunca tratou mulheres como incompletas à espera de alguém. Ele as via como pessoas plenas, dignas, portadoras de valor próprio. Relacionamentos, segundo esse olhar, não vêm para preencher buracos, mas para compartilhar plenitude. Quando uma mulher entende isso, ela deixa de buscar amor para se sentir suficiente. Ela passa a compartilhar amor porque sabe quem é. E isso muda completamente o tipo de relação que ela atrai e aceita. Amar com sabedoria também significa reconhecer quando é hora de partir. Nem toda história foi feita para durar para sempre. Algumas foram feitas para ensinar, fortalecer e encerrar. E encerrar não apaga o que foi vivido, apenas impede que a dor continue sendo reproduzida. Jesus não mantinha pessoas presas a ele por dependência emocional. Ele libertava.
Ele devolvia a autonomia. Ele dizia, vai. Isso é amor em sua forma mais pura. Se hoje você está reconstruindo sua vida emocional, saiba que Deus caminha com você. Ele não te apressa, Ele não te acusa, Ele te orienta, e cada passo em direção à verdade é um passo em direção à liberdade. Você não foi criada para viver de migalhas emocionais. Não foi criada para justificar desrespeito. Não foi criada para confundir sofrimento com prova de fé. Você foi criada para amar com discernimento, com dignidade e com consciência espiritual. Que sua fé não te prenda, que ela te sustente, que ela te ensine a amar sem se perder, a cuidar sem se anular e a permanecer apenas onde o amor reflete o caráter de Cristo. E que toda mulher que ouvir essas palavras se lembre de algo essencial. Deus não se agrada de relações que ferem suas filhas. Ele se alegra quando elas escolhem a vida, a verdade e a sabedoria. Aqui, amar com sabedoria também é um ato de fé.